1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9 e de número 10. Glória a Jesus. Confesso aos irmãos que tudo que hoje foi falado nesta casa de oração foi confirmação desta palavra. Eu creio que Deus vai falar no meu e no teu coração nesta noite. Quando eu estava meditando nesta palavra em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, Deus falava ao meu coração: diga ao meu povo que tenho novidade de vida para eles. Diga ao meu povo que me busca. Diga ao meu povo que sacrifica diante do meu altar, não voltará sem resposta. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Podeis assentar, igreja. A primeira vez que eu ouvi este nome, Jabes, foi no início da minha conversão. Os irmãos diziam: faça a oração de Jabes. Nem ler a Bíblia eu sabia, irmão. Como que eu vou fazer a oração de Jabes se eu nem sei aonde se encontra? E passou-se os tempos, eu conheci um pastor por nome Jabes de Alencar. Eu falei: quem sabe esse pastor não me dá uma nota onde eu encontro essa passagem. Mas ficou em silêncio, e demorou algum tempo, e eu li a Bíblia, reli a Bíblia, mas me ensinaram que eu devia ler a Bíblia, novo convertido, os Evangelhos, Novo Testamento, para que eu viesse entender quem é Jesus Cristo, para depois Jesus Cristo me mostrar quem é Jabes, para depois Jesus Cristo me revelar a sua oração. Primeiro eu tive que entender quem é o Filho, quem é o Pai e quem é o Espírito Santo. E Jesus então começou a me ensinar a buscar a face do Altíssimo. Jesus então disse: faça a oração do Pai Nosso, e você vai se aproximar dele. Todos os dias, quando se levantar, à tarde e à noite, e você vai se aproximar do meu Pai, e você vai ter intimidade com Deus a qual você está servindo, porque não há um caminho antes de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então eu comecei a entender, e um pastor a qual me batizou nas águas disse: irmão Carlos, Deus tem uma grande obra na tua vida. Eu tinha 20 anos de idade quando eu recebi esta profecia, e ele disse: leia a Bíblia, Carlos. Mas crente não diz ler, né, bispo? Ele diz coma a palavra, coma a Bíblia. E eu me lembro que eu estava numa padaria com este pastor missionário, e este pastor missionário disse: Carlos, você vai andar comigo, então eu quero você na igreja às 6 horas da tarde. Como eu não poderia estar desempregado, né, irmão? 6 horas da tarde na porta da igreja. Então eu tinha a incumbência de arrumar tudo, a pasta dele, conferir todas as coisas e entrar no carro e ir viajar com ele. E nessas viagens eu fui aprendendo como servir a Deus, eu fui aprendendo como me portar na presença de Deus. Ele foi me instruindo, me ensinando, e Deus me capacitando. E quando chegou a hora, ele disse:
Carlos, você vai embora, não vai? Eu disse, pastor, Deus me chamou em outro ministério. E ele me disse, vai com Deus, Carlos. Que Deus te abençoe nesta nova jornada. Que Deus esteja contigo nesta caminhada. E assim foi. E começou as rejeições, as perseguições, as humilhações, a qual eu nunca havia passado, a qual eu nunca havia sofrido na presença de Deus. E eu me perguntava, Senhor, por quê? Senhor, até quando? Livra-me deste mal. E Deus dizendo, permaneça. É necessário. É necessário para que você cresça, para que você tenha raiz. É necessário padecer para que você aprenda que nem tudo é flores e há espinho no meio delas. O vento vai se levantar, o teu barco vai chegar a pique, mas eu estarei lá. Tu não vai naufragar. Então eu comecei a dizer, Deus, me conceda a tua graça, me ajude a caminhar, me ajude a compreender este caminho, para que eu não venha perecer, Senhor. E assim Deus fez, meus irmãos. E Deus começou a me colocar pessoas arrogantes diante de mim, pessoas avarentas diante de mim. E Deus me disse, somente ouça. E eu ouvia eles falando, olha, tal livro indica tal passagem da Bíblia. E comecei a pescar as conversas, e eles diziam, Bíblia tal, assim, assim, eu comprava. Mas eles não deixavam eu me aproximar deles. Eu pescava a conversa. E ali Deus disse, compre. Mas eu não tenho dinheiro, Deus, eu preparo. E eu comprava. E Deus dizendo, estude, se dedique, se aperfeiçoe, busque a minha face, porque o dia vai chegar. Então eu comecei a perguntar, quando que vai chegar o dia, Deus? Quando que esse dia se iniciará? Tanta peleja, tanto trabalho. Pois bem, passaram 26 anos da profecia a qual Deus usou o pastor para a minha vida. 26 anos, tropeços, quedas, algumas desistências, e o Senhor, eu sou contigo. Até que um dia, irmão, tomei uma pancada terrível, e eu disse, Senhor, essa foi das piores, porque veio de pessoas a qual eu estava junto na obra, e uma depressão me tomou. Então fiquei por mais de 8 meses sem congregar. E ali Deus foi falando, e Deus me levou em caminhos a qual eu não pretendo mais voltar. E um belo de um dia Deus me perguntou, e agora? O que você vai fazer? Você já conheceu as coisas. E eu disse, Deus, eis-me aqui. Usa a minha vida, me envia. Então Deus usou a vida da minha tia Solange, diaconisa na igreja Pleno em Cristo, Mutinga 7. Passou uma mensagem à minha esposa e disse, você não quer ir na igreja comigo? Minha esposa, sabendo da minha revolta, do que fizeram comigo, ela se aproximou sorrateiramente, porque a mulher sábia edifica a sua casa, e me disse, Carlos, a tia Solange nos fez um convite. Qual? Para nós irmos à igreja com ela. E eu disse, nós vamos. Ela ficou surpresa. Ela falou que domingo 9h30 da manhã ou 9 horas começa o culto. Nós vamos. Mas não era aquele domingo ainda. Eu me levantei 7 horas da manhã. Olhei para minha esposa, ela estava desmaiada na cama. E eu disse, não vou acordá-la, não é hoje. Não estou sentindo que é hoje. Ela levantou, eu saí, fui comprar as coisas. Quando voltei por volta das 10, ela estava de pé. E ela olhou para mim, e eu disse, mas nós não íamos à igreja? E ela disse, por que você não me acordou? E eu respondi, porque o seu cansaço foi maior. Então Deus tocou ao meu coração e me confortou e deixou você descansar. E ela sorriu e disse, no próximo domingo nós vamos, com toda a certeza. Chegando no próximo domingo,
nós lá estávamos, glorificando a Deus, e eu ainda bravo, e o Senhor fazendo uma grande obra na minha vida, e eu não estava vendo, até que a palavra veio e rasgou o meu coração, e essa palavra já foi pregada aqui neste lugar, na Plena Cristo Cachoeirinha, através do bispo Filipe Simões, dizendo sobre Jefté. E Jefté foi um varão valente, filho de prostituta, rejeitado pelos seus irmãos. Após a sua morte do seu pai, os irmãos dele pegam, jogam as coisas no saco e dispensa. Vai se virar para lá, filho de prostituta. E o apóstolo estava pregando essa mensagem naquele domingo, 25 de maio. E aquilo me rasgou no meio. E Deus falou: servo meu, eu te chamei pelo teu nome. Não resista ao meu espírito. Não resista à chamada que tenho eu contigo sobre a terra. E eu fui embora no carro, segurando o volante, conversando com a minha esposa e a minha tia, e dizendo ao meu coração: Deus, eu vou voltar, e no próximo domingo o Senhor vai confirmar esta palavra ao meu coração, pois eu creio que o Senhor vai falar sobre Davi, que Davi é valente, que Davi é perseverante, que Davi é confiante no Senhor. E assim foi. Deus usou o apóstolo mais uma vez e rasgou a minha alma. E eu ainda ali, incrédulo, disse: Senhor, eu volto no próximo domingo. E no próximo domingo, Senhor, Davi estará no campo festejando com seus valentes. E assim foi. Deus usou o apóstolo mais uma vez. E eu disse: Senhor, eis-me aqui. No último domingo que eu fui, o quarto domingo, Deus tomou o apóstolo Rodrigo Salgado e disse: o mistério está aqui nessa manhã, a palavra mudou, e Deus está visitando alguém, restaurando alguém, mudando a vida de alguém dentro deste lugar. Tem pastores parados, tem evangelistas parados, tem diáconos parados, e Deus quer levantar novamente. E eu falei: Senhor, fiel e justo é o Senhor, que ouve os teus servos nas suas recâmaras, diante das suas camas, de joelho clamando ao Senhor, de dia e de noite. Então a palavra que foi lançada 20 anos atrás, 26 anos se passaram, e o Senhor falou: se coloque de pé. E eu respondi ao Senhor: não quero nada igual a de ninguém, porque cada um tem o seu dom, cada um tem o seu mistério, cada um tem a tua chamada. Eu não quero ser cópia, eu não quero, Senhor, ser confundido com nenhum homem sobre a terra, mas eu quero ser confundido com Jesus. Eu quero sentir esta graça, porque o apóstolo São Paulo disse: eu trago as marcas de Cristo em minha vida. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E Deus me levou ao monte. Chegando no monte de oração, Deus falou: servo, levante os teus olhos e veja a minha glória. Quando Deus mandou eu levantar os olhos, eu vi um sol tremendo, eu vi uma graça de Deus, uma unção de Deus. E Ele falou: eu revelo o teu espírito, porque eu não me comunico com a tua carne, e sim com o teu espírito. E assim Deus fez. Eu estava como cinzas jogadas ao chão, desprezado, humilhado, rejeitado. E o Senhor, com a sua potente mão de misericórdia, Ele disse: eu não apago o pavio que fumega, e o fogo no altar arderá continuamente. E assim Deus tem feito. Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia. O que você espera em Deus? O que você aguarda na pessoa do Senhor nosso Jesus Cristo? Eu disse ao bispo que eu tenho o desejo
desejo de servir. Eu quero servir. Eu quero estar disponível. Eu quero estar na porta da cidade. Eu quero adentrar o templo do Senhor. Eu quero glorificar a Deus com a minha vida, porque a minha vida não é mais minha, não me pertence, é dele. Ele me chamou, ele me convidou e ele disse: adentre nos mistérios comigo. Vem comigo e eu te farei pescadores de homens. E eu disse: Senhor, assim seja. Quando pensei que não, Deus começa a mover o vento da graça, da misericórdia, do avivamento, e um monte de pessoas começam a vir de encontro a Jesus. Irmão, me ajuda. Irmão, vamos orar juntos. Irmãos, vamos jejuar juntos. Estou aqui para servir a Deus. Estou aqui para ser uma arma na mão de Deus, um instrumento na mão de Deus, uma pessoa a qual possa ser útil e agradável a Deus. Então eu chego a esse homem, eu chego diante desta leitura, capítulo 9, versículo 9, capítulo 4, versículo 9 e 10 de Crônicas. Ele faz uma oração e ele diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. O meu irmão mais velho, chamado Marcos, ele foi dado à luz com muita dor. Minha mãe está ali. Todas as vezes que nós nos reunimos em família, ele fala: eu causei dor na nossa mãe, eu não queria nascer. Ela sentiu muita dor. Então o meu irmão está enquadrado nessa passagem também. O meu nascimento não foi tão difícil, mas foi preguiçoso, porque eu não me virei no útero da minha mãe. Eu permaneci sentado. Então o médico veio e falou: olha, dona Wanda, vai ter que ser cesárea, teu filho está sentado. Eu estive sentado por 9 meses, irmão, no útero da minha mãe. Quem sou eu hoje para dizer: Senhor, eu permanecerei sentado? 9 meses sentado ali, e o médico olhar e falar: não, é cesárea. Minha mãe falou: doutor, tudo bem, que nasça, e nasça bem, com saúde. Glória a Deus. E que eu possa segurar meu filho em meus braços. E assim foi, e assim Deus fez. Eu nunca sei a idade da minha mãe, mas ela deve estar por volta de seus 35 anos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E eu vou dizer uma coisa: quem tem mãe tem tudo. E eu sou grato a Deus por ter minha mãe viva ao meu lado. Porque a minha mãe conhece a minha história, não como Deus, mas conhece a minha história. E ela sabe as dores que nós passamos juntos. Ela sabe as humilhações que nós passamos juntos. Minha mãe sabe o momento de fome e o momento de se alimentar. E de se perguntar: Deus, vamos morrer de fome? E Deus responder: não, eu estou enviando providência. E a vizinha do lado bater na porta e dizer: olha, eu tenho aqui um pouco de farinha, faça alguma coisa para eles comerem. E minha mãe pegar ali a farinha, misturar com água e um pouco de açúcar e colocar na nossa boca para nós comermos. Nós sabemos, cada um sabe de onde veio, cada um sabe as terras que pisou. E Jabes, ele sabia que ele foi gerado em dores. E a mãe dele colocou o nome dele de Jabes porque é um homem causador de dor. É um homem que me fez sofrer. Quase me matou esse homem.
e olhar para o filho e dizer: homem de dor, toda vez que o seu nome for falado, você é causador de dor, rapaz. Sai do nosso meio, saia daqui, porque você está nos atrapalhando de vivermos o melhor. E da onde ele vem? Da tribo de Judá, humilhado, um nome que ninguém queria que tivesse, mas a sua mãe achou por bem colocar. Quantas vezes as pessoas olharam para você, olharam para mim e disseram: não tem capacidade, não vai chegar a lugar nenhum, é um derrotado, é um humilhado, ela não tem capacidade, põe ela para fora daqui. Já fizeram isso comigo diversas vezes. Eu cheguei em igrejas que as pessoas olhavam para mim, duvidavam de mim. Deus, vai lá, senta no altar. E eu sentava. O pastor mandava um irmão lá, o mais humilde irmão, também já desfazendo dele, porque estava desfazendo de mim. Chama lá o pastor, fala para ele sentar aqui. E olhando para mim com desdém, dando de ombros. E eu me assentava, e eu fui ensinado a cumprimentar todos que estavam sobre o altar. Cumprimentava a todos com um sorriso e uma paz do Senhor. E Deus dizendo ao meu coração: eu te trouxe aqui para surpreender, eu te trouxe aqui para mostrar para eles que calçam sapatos caros, ternos caros, que eu não habito em roupas, que eu não habito em sapato, eu não habito em carros, eu habito dentro de você e dentro dos humildes de coração. E eles saberão que ainda há profeta, há pessoas que estão disponíveis a sentir o meu espírito. E Deus fez. E depois vim nos cumprimentar, bispo, e agradecer pelo que Deus fez, sem saber porquê, mas vem, porque Deus é fiel, Deus é poderoso. E por que Deus mandou eu contar tudo isso para você? Porque Deus mandou eu abrir uma parte do meu livro particular, para mostrar para vocês que não há impossível para Deus. Porque Jabes orou assim, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que o mal seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Ele orou no final: se o mal, e fizeres que o mal não seja aflito. Ele está dizendo ele: se disseres que eu, Deus, não seja aflito pelo meu nome, como eles me olham, como eles me tratam, como eles me recebem, eu serei fiel a ti. E ele foi o filho mais excelente da mãe dele. Ele foi o filho a qual Deus olhou e falou: eu quero fazer, eu vou fazer. Aleluia. Porque você me agrada. Uma única oração, um filho da tribo de Judá desprezado, desprezível diante dos seus irmãos. E eles olharem e falarem: só Deus pode fazer isso, só Deus pode operar este milagre. Um homem que foi amaldiçoado pela mãe, e maldição de mãe pega. Pega, irmão. Leva a blusa porque vai fazer frio. Calor de 40 graus, vai nada. Oh, irmão, leva a blusa. Leva água para o caminho. Não, eu compro lá. Chega lá, é 20 reais uma garrafinha. Leva água, leva. Maldição de mãe pega. Não se esqueça disso. Por isso que todas as vezes que eu saio de casa, eu dou tchau para minha mãe, porque ela diz: Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe. E um dia eu estava descendo numa favela próximo da minha casa, após um culto, e um homem em situação desprezível, ninguém queria ele. Ele passou por mim e me cumprimentou: boa noite, irmão. E eu disse: Deus lhe abençoe. Ele parou. Quando ele parou, ele olhou para mim e disse:
nunca ninguém me disse essa palavra. E eu digo mais, só não a palavra, mas um abraço eu quero de você. E aquele homem chorou e disse: nunca se importaram com a minha vida. E eu disse: nem com a minha, porém Deus se importa conosco. E ele caiu de joelho e falou: eu quero Deus. Eu quero Deus. A oração de Jabes, 26 anos de espera. E Deus disse: estou fazendo hoje. E eu respondi: eis-me aqui, Senhor. Se tu fores comigo, eu serei fiel a ti. Se tu me abençoares, eu estarei contigo. E as pessoas olham. Eu tenho um irmão adotivo, já para encerrar. E um dia ele chegou diante de mim e da minha mãe e disse: eu queria ser igual ao meu irmão, mãe, mas eu não consigo. Meu irmão é abençoado, mas o mundo me atrai. Ah, como eu queria ser meu irmão. E eu disse: não, você vai ser melhor do que eu. Aleluia, Jesus. Você merece ser melhor do que eu. Basta você querer. Basta você se posicionar e abrir mão do mundo, porque Deus faz. O meu irmão mais velho, eu até comentei com o irmão hoje, de toda a minha vida, irmão, quando eu estava com 43 anos de idade, nós tivemos uma conversa, e ele olhou para mim e disse: palavra boa é essa que sai da tua boca. Eu não sabia que você tinha esse conhecimento. E eu respondi: você nunca prestou atenção em mim. E os olhos dele encheu e ele disse: é verdade. Eu saí muito cedo da nossa casa e não tive a oportunidade de te conhecer. E hoje você está tendo a oportunidade de conhecer Jesus. Hoje você está tendo a oportunidade de ser útil nesta obra. Das pessoas da tua casa, da tua vizinhança olhar para você e ver um referencial na tua vida. Porque, eu tinha por volta, eu era moleque, volta aí tinha uns 5, 6, 7 anos no máximo. Deus me mostrou os homens de cabeça branca da minha rua, dizendo: o filho da Diva, o filho do Inácio. Aí perguntaram: qual? Aquele escurinho, porque o escurinho sou eu, irmão, é o único, mais escurinho. Não chega aos 18 anos. E fizeram uma aposta a respeito da minha vida, irmão. Lançaram sorte sobre mim. E falaram: 18 é muito. Uns 15, mais ou menos, se chegar. E Deus me mostrou. Quando Deus me mostrou, Ele falou: sou eu Deus que mudo sentença. Sou eu Deus que revogo a palavra do homem. Sou eu Deus que faço novas as coisas. E trago à existência aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, não chegaram no teu coração. E Deus manda dizer assim, irmão, que os teus acusadores, caluniadores vão ver a tua vitória, meu irmão. Deus mostra você triunfante. Persistência, insistência, irmão. Continua, porque Deus vai te surpreender. Amém. E antes de eu passar esse microfone aqui, irmão, eu nunca fiz isso. Nunca na minha vida. Mas eu estava na minha casa hoje, nos afazeres, e Deus me encheu de uma graça tão grande, irmão. Eu estava ali cantando ao Senhor, festejando ao Senhor, e Deus me trouxe um irmão lá de Araçatuba, irmão, e falou: diga isso a ele. E eu passei uma revelação para ele. E Deus disse mais: diga à minha igreja, a qual você estará ministrando hoje, fazer um voto comigo de gratidão. Um voto de gratidão, irmão. O que é gratidão? Agradecer por aquilo que você ainda não recebeu. Glória a Deus. Agradecer por aquilo que está no teu caminho para chegar.
E Deus foi claro comigo. E Deus falou: diga a eles depositar R$30 no meu altar, em agradecimento pelo que está vindo sobre a mão deles. R$30. E colha os pedidos de oração deles, e suba ao monte e apresente diante de mim, porque eu vou mudar a história naquele lugar. Eu vou mudar a história. Quem quer fazer este voto, irmão, de R$30? R$30. Pega esse voto, esse vermelho. Me dê o meu aqui. Eu nunca fiz isso, irmão, toda a minha vida. Mas Deus colocou ao meu coração para estar falando para os irmãos. E os irmãos podem trazer ao próximo mês, até o dia 20. E coloque aí o que você já apresentou diante de Deus. E nós estaremos subindo ao monte e apresentando, irmão, o que Deus fez e está fazendo na minha vida, Ele vai fazer na tua. Depois desse Yom Kippur, irmão, minha vida está... Eu não sei o que está acontecendo, irmão. Não estou me aguentando. Até para dormir está difícil. Porque é muita unção, é muita presença de Deus, irmão. E olha que eu não fiz o dia todo porque eu fui trabalhar. Imagine quem ficou o dia todo. Deus é fiel. E vigia, irmão. Nessa madrugada, Deus me mostrou uma corrente. Ela era tão negra, da cor de petróleo. E Deus disse: o inimigo, ele está à espreita. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Muitos estão sendo engolidos, mas o Senhor diz assim: aqueles que estão na minha presença, eu vou livrar. Eu vou dar sinais. Eu contei essa revelação ao irmão lá de Pederneiras. O irmão falou: meu Deus, irmão, que revelação forte. Porque Deus falou comigo que tem pessoas se suicidando, pessoas provocando ira uma da outra. E o que o irmão está falando é de Deus. É de Deus. Quando você vir entregar esse voto, não se esqueça, coloque aí tudo que você tem apresentado diante de Deus. E nós vamos orar aqui por vocês no dia da entrega. E nós vamos subir ao monte. E eu creio. Pode. E o que Deus vai fazer é grande, irmão. Assim. O que Deus vai fazer é grande. Quando eu cheguei nesse ministério, como eu falei, eu cheguei desacreditado de mim mesmo. E Deus mudou a minha história. Um dia eu vou deixar minha esposa falar o que aconteceu comigo para os irmãos verem. Para encerrar, irmão, eu olhei um dia no espelho e odiei a mim mesmo. E Deus me trouxe na plena em Cristo para mudar a minha história. Deus é fiel. Eu agradeço a oportunidade.